Meu nome é Gabriel Monteiro e junto com a minha equipe a gente vai apresentar para vocês o trabalho de potenciometria, tá? Eu vou explicar para vocês do que fala a potenciometria e para o que ela serve. Para a gente poder ter outras conversas fluidas com vocês sobre outros assuntos dentro da potenciometria. Então vamos lá. O que é a potenciometria? Bom, ela baseia-se na medida da força eletromotriz em uma célula galvânica constituída por dois elétrons, o elétrodo indicador e o elétrodo de referência. Dando uma breve resumida para vocês, é uma análise baseada em medidas de potencial de células eletroquímicas na ausência de correntes apreensíveis. É o equipamento necessário para medidas de potenciais, incluindo o elétrodo de referência, o elétrodo indicador e o dispositivo para medida de potencial. E para o que ela serve? Ela é utilizada para detectar ponto final de titulações ou para a determinação direta de um constituinte em uma amostra através da medida do potencial de um elétrodo íons seletivo. Vocês podem reparar aqui nessa imagem, ali está o elétrodo de referência padrão, o medidor e o eletroindicador. Esse é um aparelho de análise química, ele não é nada caro, ele é barato, ele é fácil de ser encontrado e ele é bastante usado na potenciometria. Para que serve a célula eletroquímica? Bom, ela é um dispositivo capaz de gerar energia elétrica a partir de reação química ou facilitar reações químicas através de uma introdução de energia. O que é isso? Bom, ela é um dispositivo capaz de transformar energia química em energia elétrica por meio de relações espontâneas de óxido-redução. Aqui do lado vocês podem ver, eu coloquei explicadinho para vocês poderem entender o exemplo, porque eu não posso me adentrar muito com vocês, mas eu vou explicar brevemente algumas coisas. Por exemplo, vocês podem observar que ele tem um voltímetro, e esse voltímetro está ligado com um fio de cobre, ele está ligado a um fio metálico externo, segurando as duas placas, a de cobre e a de zinco. Esse fio, ele é responsável pelos elétrodos são conectados e há uma transferência de elétrons por ele. A ponte salínica, também conhecida como solução eletrolítica, ela tem afinidade das duas semicelas eletricamente neutras através de migrações de íons. Bom, eu posso dar uma breve resumida do que pode acontecer aí. Com o tempo, a gente vai notar que o zinco metálico ele vai se oxidar perdendo seus elétrodos, que serão transferidos para a placa de cobre. E com isso, o cobre vai se reduzir recebendo os elétrons e o zinco será o polo negativo, o ânodo, e o cobre será o polo positivo, o cátodo. O que é o ânodo? O ânodo é o polo negativo que sofre oxidação por perder elétrons e é o agente redutor. O cátodo é o polo positivo, ele sofre redução porque ganha elétrons e é o agente oxidante. Agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre a eletroquímica para vocês não ficarem muito perdidos, tá? É chamado de agente redutor. Bom, para vocês entenderem um pouco mais, é preciso saber quem ganha e quem perde elétrons dos números de oxidação dos elementos. Aqui eu coloquei um exemplo e eu expliquei bem aqui, só levantar um pouquinho a minha câmera, para vocês o que cada coisa quer dizer. Bom, ali vocês podem reparar que o elemento zinco ele está sendo oxidado ao perder dois elétrons e ao mesmo tempo provocou a redução do íon do hidrogênio, e por isso ele é o agente redutor. O que se dá a entender que o íon do H+ do hidrogênio ele ganhou um elétron sofrendo a redução e com isso ele provocou a oxidação do zinco, que é o agente oxidante. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês a respeito do sistema de potenciometria. Bom, o sistema de potenciometria ele tem como principal objetivo medir a diferença de potencial de uma determinada solução. E para a gente fazer essa medida, nós vamos precisar de três coisas básicas. Como vocês podem ver no slide ao lado, nós vamos ter o eletrodo de referência, o eletrodo indicador e o instrumento de medição de potencial. Bom, o eletrodo de referência ele vai ter o seu potencial constante, ou seja, ele não vai variar no meio analítico. E os principais eletrodos de referência são o eletrodo padrão de hidrogênio, o eletrodo de prata e o eletrodo de calomelano. E nós vamos ter também o eletrodo indicador. Esse já vai sofrer variações constantes, porque é ele que vai nos indicar sobre a espécie química que nós queremos monitorar. E os principais eletrodos do indicador são o eletrodo metálico
e o eletrodo de membrana. E por último, vamos ter o dispositivo de medição de potencial, que é o voltímetro. Ele também é conhecido como medidor de tensão, é um instrumento que vai ser usado para medir a diferença de potencial através desses dois eletrodos. Então assim, gente, em resumo, nós vamos ter uma solução contendo o analito, como vocês podem ver na figura ao lado, a solução contendo o analito, solução verde. E aí nessa solução nós vamos inserir o eletrodo de referência e o eletrodo indicador. E aí vai existir uma diferença de potencial. E o eletrodo indicador ele vai ser específico para um determinado analito. E de acordo com esse analito, nós vamos ver a diferença de potencial medida pelo equipamento. E assim, nós vamos analisar o potencial eletroquímico de uma célula. Os eletrodos de membrana, eles consistem em 4 categorias. Os eletrodos de membrana sólida, líquida, sensível a gases e o de vidro. Os eletrodos de membrana de vidro, eles consistem em uma membrana semipermeável, sensível a cátions, principalmente a íons H+. São eletrodos ionseletivos a H+, Na+, NH4+, e outros, de acordo com a composição do vidro. O pH é a medida da diferença do potencial através de uma membrana de vidro, que separa a solução desconhecida de uma solução de referência cujo H+ é conhecido. Aqui mostra um pouco no esquema sobre o que eu falei. Os métodos eletroanalíticos são a potenciometria direta e a titulação potenciométrica. Nas medidas potenciométricas diretas, elas fornecem um método rápido e conveniente para determinar a atividade de uma variedade de cátions e de ânions. Na potenciometria direta, ela determina a concentração do íon ativo, simplesmente medindo a força eletromotriz da célula em condições que permitam conhecer o seu valor exato. O potencial da célula ele é medido e correlacionado com a atividade ou concentração do analito, através de cálculo direto, usando equações adequadas, como, por exemplo, a equação de Nernst, ou uma curva analítica de calibração, no qual a curva analítica de calibração permite converter medidas potenciométricas envolvendo atividades para medidas de concentração. Uma das vantagens da potenciometria direta é que as medidas são feitas sem que as soluções sejam afetadas. Já na aplicação, a mais importante aplicação do método é a determinação potenciométrica de pH. O medidor de pH, o pHômetro, ele é um instrumento eletrônico utilizado para medir o pH de um líquido. O medidor de pH típico ele consiste de uma sonda de medição especial, o eletrodo de vidro, conectado ao medidor eletrônico que mede e exibe a leitura de pH. Oi gente, meu nome é Vitória e eu fiquei com a parte de titulação potenciométrica. Bom, o que é titulação? É o potencial entre dois eletrodos que é medido como função do volume do reagente adicionado. Então, para que serve uma titulação? A titulação é um meio útil caracterizado de um ácido. O pH de uma solução medida em função da quantidade de um titulante adicionado. Ou seja, quando é feita uma titulação potenciométrica, o interesse é focado sobre alterações na IMF da célula eletrolítica. Quando um titulante de concentração conhecido é adicionado a uma solução desconhecida. Então, aqui são algumas aplicações de potenciométricas, que é onde é colocado em prática, que são nas reações de neutralização, reações de precipitação, reações de completação e reações de oxidação/redução. Então, podemos concluir que a titulação potenciométrica é uma técnica com resultados de confiança, pois podemos determinar o ponto de equivalência com precisão e que pode ser aplicada fácil e rapidamente. As aplicações comuns da potenciometria, ela pode ser usada na determinação de gases poluentes, determinação de pH, que é muito importante para a engenharia de pesca, determinação do ponto final de titulações, determinação de íons em amostras farmacêuticas, agrícolas e outros.